Ok, chefe. Se você gosta de porções individuais, agora eu vou te mostrar como é que a gente faz uma tortinha de legumes, usando abobrinha, claro, e também fazendo uso da massa de pastel. Aquela massa de pastel comercialmente comprada. Vamos lá? Primeiro a gente vai começar a fazer nossos legumes. Eu vou usar aqui a minha abobrinha. Novamente, corta em 4. Tiro o excesso de semente. A gente não precisa tirar completamente a semente, mas o excesso da semente tem que sair. Se você estiver usando a abobrinha bem novinha, não precisa tirar a semente, é muito mais fácil. Vou cortar elas no meio, porque eu quero um pedacinho um pouquinho menor. E esse pedacinho do meio eu vou tirar fatias com mais ou menos meio centímetro de grossura. Aqui eu tenho minha abobrinha. Eu vou usar cenoura. Aqui a cenoura a gente pode ralar ou cortar. Eu prefiro trabalhar com a faca, eu acho o ralador um pouquinho de risco demais. Gosto muito da minha mão, não pretendo perder ela. Aqui a gente tira fatias, não precisa ser completamente perfeito. Essas fatias a gente vira, corta de novo em quadradinhos. Aqui é interessante ter uma cabrita. Por quê? Porque daí você consegue cortar tudo em cubo muito mais fácil. Mas como não vale o empenho de higienizar a cabrita antes e depois, eu prefiro fazer na mão. Não é uma quantidade tão grande assim. E como vocês podem ver, a cenoura é um corte bem menor do que a abobrinha. Por quê? Porque ela é dura e o tempo de cozimento é diferente. E eu vou pegar uma cebola. Eu vou usar um pouquinho de cebola. Meia deve ser o suficiente para a minha necessidade. E aqui agora eu vou colocar tomate, que eu gosto da combinação de abobrinha com tomate, como vocês vão ver ao longo das receitas. Aqui o tomate corta no meio, a gente tira a semente dele. Eu não preciso da umidade da semente dele, a massa não aguenta tanta umidade assim. Aqui, com a mão mesmo, a gente puxa toda a semente para fora. E temos tomate sem semente. Que agora a gente vai cortar, não necessariamente minúsculo, que a mordida do tomate é interessante, né? Mas menor, com certeza. Lembrando que faca afiada não corta dedo. E uma faca bem afiada corta o tomate com facilidade. Ela passa pela casca dele. Aqui para não misturar muito, já que eu estou usando uma tábua só. A gente joga pro lado. Tá tudo certo. Nossos vegetais cortados, eu também vou usar milho, porque eu gosto da crocância do milho. Vou botar isso pro lado, pegar nosso fogão, vamos ligar ele em potência média. Pode ser fogo alto, depois se ajusta também, né? Nessa panela vai óleo. Óleo. Lembra que eu falei já que o óleo tem que entrar na panela fria? Para soltar mais os óleos próprios dele, meio óleo. Aí aqui a gente mistura enquanto ele frita. Eu não usei muito óleo dessa vez porque eu não preciso de tanta gordura assim.
no meu produto final. Também não vou usar nenhum emulsificante depois. Aqui eu percebo que ele está começando a dourar. Vamos colocar minha cebola. E junto com a cebola eu vou colocar a cenoura. Nessa panela, nosso tempero: pimenta do reino, uma pitada de sal, um pouquinho de orégano, um pouquinho de manjericão. E como eu quero dar uma cor para esse recheio e a massa já é amarela, eu vou usar um pouquinho de páprica. Aqui eu vejo que o processo de cozimento já está encaminhado. E vou colocar minha abobrinha. E aí, essa abobrinha tem que ser temperada também. Uma pitada leve de sal. Assim, ó. Eu não preciso cozinhar ela tanto. Eu quero dar uma secadinha nela, que eu estou em fogo mais alto agora. Quero que ela absorva o sal e o tempero. E isso aqui é para ficar com um gostinho de legumes, molhadinho. Isso não vai ficar muito seco por causa da abobrinha, inclusive. Ele vai caramelizar também no forno. Aqui eu percebo que o verde da abobrinha já está mais verde. Não sei se dá pra ver aí. Mas isso significa que ela está cozinhando. E aqui eu vou botar o milho. Mais uma pitadinha de sal, porque o milho nem sempre tem o sal suficiente dele. E, como eu sempre gosto de fazer, eu vou botar a cachaça. Bem pouquinho. Talvez meio exagerado um pouco. Vai descobrir depois. E vou cozinhar essa cachaça fora. A cachaça, ela transforma completamente o gosto do tomate. Então esse é o momento de colocar o tomate. Acontece alguma coisa entre os dois que fica diferente. Fica gostoso, saboroso, aromático. E aqui eu não preciso cozinhar muito. Então, tá bom. Eu não tenho caldo no fundo, tá bem colorido, tá bonito, tá cheiroso. Eu tenho certeza que o sal tá adequado. A cachaça já evaporou completamente. E isso aqui eu vou deixar esfriar por um minutinho, para não colocar direto na massa desse jeito. Mas enquanto isso a gente prepara a nossa massa. A nossa massa de pastel, a gente vai colocar numa forminha pequena. Aqui você tem que ter uma forma para segurar a massa. E vamos montar essa forma para ter certeza que ela não vai grudar. Aí a gente pode botar um golinho de óleo e esfregar com papel. Tá montado. E a outra opção, que esse aqui no caso eu roubei da minha confeitaria, ele é um desmoldante em spray. O que significa? Ele unta a forma de forma muito fácil. Você pega a sua forma e tá pronto. Percebe quão rápido foi isso? Muito mais do que ficar passando papelzinho em papelzinho. Claro, é sempre uma opção aqui você usar manteiga para ficar mais gostoso ainda. Então aqui a nossa massa de pastel, a gente vai pegar uma folha, vamos remover o plástico, claro, e vamos colocar ela bonitinha aqui dentro,
sempre organizando assim os cantinhos. E ela vai ficar com as abas pra fora, assim. E essa é a graça dela, porque essa aba vai ficar crocante mais do que o resto dela. Organiza bem aqui no fundo. E a nossa primeira trouxinha tá pronta. Só que também é um prato que eu boto muito em eventos. O pessoal elogia bastante, até pela forma como ele fica depois de assado. Ele é bonito, ele é vistoso. Ele é uma porção adequada no tamanho dele. Em cafés coloniais ele faz muito sucesso. É uma opção saudável também, que ele é assado, é cheio de verduras e legumes e tudo mais. Aqui mais uma. E aí a gente repete esse processo quantas vezes necessário. Enquanto eu faço esse serviço, eu queria lembrar que também é possível fazer ele com massa de lasanha, que é essencialmente a mesma coisa. O resultado fica muito similar. A gente também pode fazer com forminhas menores e a massa de pastel menor. Fica bonitinho, uma bocadinha muito interessante. Esse recheio pode variar com o que você quiser. Aqui a gente pretende mostrar mais técnicas do que receitas. Técnicas e dicas do que receitas. E agora é hora de rechear a nossa forminha. Vou pegar o nosso recheio. Uma colher e uma por uma a gente coloca o quanto for suficiente. Aqui você pode encher ela bem, tá? Que eu recheio é apenas isso. Ou você pode também colocar um creme de leite com gemas. Você pode colocar queijo. E eu particularmente prefiro ela assim. Aqui, como você está vendo, o recheio já está pré-cozido, se não cozido realmente. Então o tempo de forno que isso vai pedir é só o tempo de dourar a massa. Esse recheio ele pode ser feito com antecedência, com certeza. Você pode usar qualquer coisa que tenha sobrado assim. Uma vez eu fiz isso com purê de abóbora, que eu servi num dia purê de abóbora, no outro sobrou uma quantidade grandinha de purê de abóbora. Aí eu recheei uma tortinha e ficou uma tortinha de abóbora muito boa. E aqui tá pronta a nossa tortinha. Pronta não, né? Tem que assar. Vamos assar, tá tudo pré-cozido. Só até a massa subir um pouquinho, ficar crocante, dar uma douradinha. E aí é só tirar e aproveitar. Vamos lá? E aí, chefe, vamos assar uma abobrinha? A abobrinha assada é um dos meus pratos favoritos. Por quê? Porque se ela ficar gelada depois na geladeira, você pode só passar no pão e comer gelado mesmo. E fica uma delícia. Por quê? Porque a abobrinha, gostoso. Tomate, gostoso. Cebola também é bom. E alho, muito bom. Então o que a gente faz? Vamos cortar essa abobrinha em pedaços maiores. Novamente a abobrinha desse tamanho. Corta no meio para facilitar a sua vida. Corta em 4. Essa aqui tem menos semente, mas eu ainda prefiro tirar um pouco. Aqui é sempre importante a gente achar o equilíbrio entre se livrar da parte que você não quer e o desperdício. Então pensa com cuidado se você vai realmente tirar toda a semente. Esse pedaço, por exemplo, eu achei que ia ser um pouquinho demais assim. A longo prazo, se eu ficar tirando toda a semente para deixar ela lisinha, é muito desperdício. E é melhor evitar esse tipo de coisa. Aqui eu vou cortar em pedaços grandes, tá? A abobrinha assa muito rápido, que é o tamanho do pedaço. E vou jogar direto na minha frente. Abobrinha. Aí vamos colocar a cebola. Tira o olho da cebola, porque ninguém gosta dele. E
E vamos cortar grande também. Porque isso aqui vai passar 20, 25, 35, 40 minutos no forno. Aqui não tem muito um tempo certo. Contanto que ela não queime, a gente tá bem. Mais uma cebola. Eu acho importante a gente sempre cozinhar com as mãos. Porque se a tua mão tá bem lavada, ela é mais higiênica que uma luva. E você provavelmente esqueceu que tá de luva, foi lá, tocou em uma coisa que não devia, tocou em outra coisa que não devia. E se tiver sujeira vai ficar grudado ali, não vai? Por isso que a luva é de uso único. Você vai usar ela uma vez, tocou em outra coisa, jogou fora. Tua mão lavada, é só lavar e você vai perceber, porque você vai sentir na pele que ela tá suja. Ou engordurada, ou por aí vai. Cebola. Vamos botar tomate. Aqui o tomate não precisa tirar a semente. Se tirar a semente vai ficar um molho menos ácido, mas não é grande problema. O tomate italiano ele sempre assa melhor do que o tomate salada, por causa da quantidade de água que ele possui. Mais um tomate. E agora que a nossa verdura está cortada, vamos temperar com pimenta do reino. De novo, vocês sabem que eu gosto de pimenta do reino. Sal. Eu vou colocar manjericão, orégano, pimenta calabresa, e alho. Aqui, de novo, minha mão tá limpa, vai na mão mesmo, eu não tenho problema com isso, quanto mais lavar a mão, melhor. E aqui a gente mistura, pra incorporar tudo. Pra ter certeza que a cebola não tá muito inteira. Sem perder nenhum pedaço. E depois que tá tudo temperado, a gente vai colocar azeite de oliva. Porque o azeite de oliva faz toda a diferença. E aqui não precisa ser... não é necessário economizar não. Mais uma misturadinha, já que a mão ainda tá suja. Você tem que sentir a sua comida. Como é que você vai saber se... Aqui tá lindo, tá cheiroso, tá colorido. E agora é só assar. Por uns 25, 30, 35, 40, depende do seu forno, é claro. Depende do ponto que você gosta do seu assado. Claro, quanto mais assa, menos água. Quanto menos água, mais sabor. E essa abobrinha assada com legumes vai fazer sucesso no seu delivery, com certeza. Principalmente se vier junto com macarrãozinho.